Não, desculpe. Imagina. Os senhores que não conhecem, o Dr. Rubens é diretor financeiro da Transpetro, também tem alguma coisa a ver com o Banco Central, então é um homem que tem a chave do cofre. Então, nós temos o prazer de recebê-lo aqui para falar particularmente sobre a área naval, a nossa área marinha mercante, sobre investimento da Transpetro. E eu só queria ser breve aqui no comentário. Essa crise que desagou aí do exterior, que atingiu o mundo inteiro, particularmente na nossa área, que é a marinha mercante, nós temos a grata satisfação de não ter sido ainda atingido por essa crise, pelo menos na área marítima. Isso é muito gratificante, muito pelo contrário, nossa área está cada vez mais aquecida, gerado mais emprego e, graças a Deus, a questão da marinha mercante, pelo menos no momento, não está sendo atingida. Então, nada melhor do que o Dr. Rubens para nos dar números, dados sobre como que anda isso aí, que é a Transpetro, a maior empresa que emprega mais número de pessoas, o pessoal marítimo. Então, com certeza, ele vai ter aí alguns números para nos dar. E espero que seja assim, de bom proveito para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço aí ao nosso querido companheiro Albernoz e a todos presentes pelo carinho, pela deferência que nos foi feita. Eu trouxe depois, ao final, um brindezinho bem simples, que são 2 artigos que me autorei publicaram numa revista jurídica que fala sobre as questões dos direitos. E essa é para mostrar a todas as pessoas qual é a visão que o Rubens Teixeira tem sobre a questão sindical, a questão dos direitos, né? Por quê? Porque o Rubens Teixeira, ele, ao passo que foi o originário de uma família bem pobre financeiramente, né? Outro dia, eu fiz doutorado em economia e minha tese foi premiada. E alguém falou assim para mim: ah, você é um grande economista. Eu falei: não, grande economista foi meu pai. E vocês, filhos, ganham um pouco mais de um salário mínimo. Então, ele era muito melhor do que eu. Então, isso mostra aí a visão que nós temos digamos assim, uma visão de mundo que ela é marcada pela luta, né? Pela luta e luta difícil, né? Peguei muito trem cheio, ônibus cheio, meio salário mínimo antes de entrar para o Exército. E eu queria deixar isso registrado. É importante que vocês saibam disso, por quê? Porque se alguém for investigar minha história aí, vai ver que eu passei pelo Exército, né? Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, e o pessoal que passa pelo Exército, eles ficam um pouco estigmatizados. O pessoal vai dizer: puxa vida, ele deve ser contra sindicalista, ele quando estava no Exército devia correr atrás de sindicalistas, né? E quando se investiga pormenorizadamente as coisas, eu queria dizer que essa visão é uma visão que não é real, né? Eu, quando tomei posse na Transpetro, muita gente ficou assim, achando o que o capitão da reserva do Exército ia fazer como diretor da Transpetro, como ele lidaria com os sindicalistas. Os sindicalistas eram inicialmente um pouquinho assustados comigo. Mas aí eu, para uma vez me redimir dessa eventual dúvida, eu trouxe 2 artigos aí para os senhores e senhoras pudessem ler, tá? E até que se conscientizar da importância de cada um, né, sindicalista na busca do seu direito, cada um batalhador, né, trabalhador na luta pelo seu direito. Que eu sou cúmplice na ideia do esforço coletivo para defender o direito, tá? Então, nós preparamos uma palestra que é sobre a indústria naval. E nós vamos ver aqui que a indústria naval ela sofreu ao longo de alguns anos um declínio muito forte, né? Os marítimos, as pessoas, ou mesmo aqueles que não são marítimos, mas aqueles que trabalham na construção naval, metalúrgico, eles sofreram bastante com um declínio muito forte da indústria naval. Isso se deu por políticas, né, de governo que foram escolhidas. As políticas de governo são escolhidas, né? E são os governantes, né, do momento, ele escolhe o melhor caminho que ele acha que é viável para a sua gestão e para atender os interesses
a priori públicos, né? Mas nem sempre, às vezes, esse interesse público, esse interesse da sociedade é contemplado. Então, então nós montamos em cima disso a palestra. Inicialmente nós temos aqui a... Pode passar o primeiro slide. O conteúdo da nossa exposição. Vamos ao conteúdo aí da nossa exposição. Pode ir dando enter aí para... Nós estamos aí, o histórico da construção naval no Brasil, a indústria da construção naval, o mercado brasileiro de construção naval e a geração de emprego na indústria de construção naval. E essa parte final aí, ela vai ser bastante empolgante e eu vou preferir fazer a palestra aqui de baixo para favorecer o enxergar e vou também ficar mais perto de vocês. Isso me fará muito bem. Vamos lá, pode passando aí. Esse vai ser a sequência que dá. Bem, a indústria naval é importante por quê? Porque ela conduz, ela transporta, vamos dizer assim, ela faz, eleva, vamos dizer assim, nas maiores distâncias, o que é mais importante para o desenvolvimento, a energia, geração de energia. A energia, ela é o limitante do desenvolvimento econômico. Quando a energia qualquer, se nós tivermos, por exemplo, problema com petróleo ou com gás, ou com energia elétrica, o desenvolvimento nacional vai ser atrasado. É um gargalo muito forte. Então, a indústria naval e ligada à geração de energia, no caso específico que nós estamos tratando, né, óleo, transporte de óleo e gás, quando a gente fala óleo e gás, nós estamos falando de óleo, gás e derivados do óleo, né, do petróleo. Temos aí, ó, uma grande bênção que Deus deu para o Brasil, que é o pré-sal. O pré-sal, até a década passada, quando ainda não havia a certeza da existência dessa quantidade de petróleo de boa qualidade no Brasil, o Brasil ainda era dependente do petróleo externo, porque o petróleo nosso, ele é de alta viscosidade e ele não era um petróleo de qualidade para algumas finalidades, né? Então o pré-sal não, o pré-sal é um petróleo de qualidade. Isso é uma riqueza enorme. No início, quando havia o debate sobre a necessidade, sobre a importância do pré-sal, e as pessoas diziam, será que o pré-sal é viável? E eu sempre respondi o seguinte, olha, quanto é um copo com água? Quanto é um copo com água? Talvez vocês possam dizer, de graça. Ok, eu posso até concordar. Quanto que será um copo com água daqui a alguns anos, em alguns outros países? Então o pré-sal é uma reserva que ela pelo menos nos dá a garantia que existe lá a matéria. Nós, a hora que precisarmos, a hora que estivermos no deserto, nós teremos água. E talvez a água que hoje é de graça, amanhã pode ser R$10 o copo. E se for R$10 para os outros, pode ser que para a gente seja R$5. E R$5 estará metade do preço, mesmo que hoje seja de graça. Então o pré-sal é uma reserva importantíssima, né? Uma reserva de grande volume de petróleo de qualidade. E para isso, existe aí um investimento, a liberação de R$1 bilhão do Fundo de Marinha Mercante. Isso é um sinal de apoio do governo à indústria de construção naval, que afeta a todos os marítimos, né, e todos os metalúrgicos dessa área. Então, para que haja êxito, o êxito máximo, vamos dizer, o melhor êxito nos benefícios gerados pelo pré-sal e por todo o desenvolvimento da indústria naval brasileira, é importante que haja uma integração, haja uma coordenação entre as entidades sindicais, empresários e governo. Se o governo trabalhar sozinho e sem a coordenação junto com os empresários e entidades sindicais, o êxito será limitado. Por quê? Porque os empresários, normalmente, eles detêm ou o recurso ou o crédito para fazer o investimento e tocar a indústria para frente.
governo detém a capacidade de viabilizar politicamente as ações, né, de governo para que a indústria ela dê cabo ao que precisa, né? Chega ao ponto, desenvolva ao nível que o governo esperaria, ou que fosse bom para a sociedade. E as entidades sindicais são aquelas entidades que agem diretamente no principal elemento da produção, que é o ser humano. O ser humano, o trabalhador é realmente o foco. Nada acontece sem um trabalhador, Enquanto o mundo for composto por seres humanos, os seres humanos eles serão sempre mais importantes do que as máquinas, não tem jeito, né? Então, por várias razões, ou por imposições legais, filosóficas, sociológicas, ou pela questão do cérebro humano, que tem da ordem de 100 bilhões de neurônios e 200 bilhões de sinapses, que são ligações entre neurônios. A máquina não tem a capacidade de fazer o que o cérebro humano faz. Então, por mais que seja importante a máquina, o ser humano é importante. Então, as entidades sindicais têm lá a sua importância, e uma importância grande. Só que a interação desses três entes aqui requer o quê? Esforço, paciência, disposição de diálogo, para que todos cheguem a um consenso que seja ótimo para os três entes, né? Determinação importante. Se não tiver o fôlego de determinação, sucumbe ao processo da dialética das disputas, né? Próximo. O Estado do Rio de Janeiro é pioneiro na extração de petróleo e gás em áreas offshore. Então isso é um ponto muito positivo para o Rio de Janeiro, né? Mas para o Brasil, né? Nós falamos do Rio de Janeiro porque nós estamos no Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro realmente, na sua história, ele é importante não só porque detém a exploração do petróleo, mas porque também aqui está a maior parte da construção naval do país. Então, nós estamos falando e, obviamente, temos o interesse de defender o nosso Estado, né? Sem desprezar os demais, sem gerar prejuízo para os demais, nós temos que defender o nosso Estado. Porque se nós não fizermos isso, São Paulo vem fazendo isso há bastante tempo e tem dado certo para eles. Outros estados, até Bahia e outros estados aqui no Nordeste, mesmo, pelo menos em situações pontuais, outros estados do Sul têm feito a parte deles e têm tido êxito. E a gente, o que nós temos feito? A indústria do estado do Rio de Janeiro vem declinando há alguns anos, declinando de uma maneira assim assustadora, né? Exatamente. Então nós temos que brigar pelo nosso estado, defender o nosso estado, porque senão o que vai acontecer? Nós ficaremos refém apenas do turismo e de outras atividades culturais que não geram, por vezes, que são importantes, mas não geram a quantidade de emprego que a indústria gera, e os nossos amigos, né, nossos parentes estarão desempregados na nossa cidade. Isso é um problema muito sério, porque o desemprego é uma situação de limite que o ser humano, que ele é honesto, ele fica numa crise existencial muito grande. Não há emprego, não há recurso para se alimentar. O que ele vai fazer? Com ele e com a família dele. Rio de Janeiro é líder nacional nesse segmento e produz aí a produção de aproximadamente 1,6 milhões de barris de petróleo por dia, que, se não me engano, é 80% da produção nacional. Uma quantidade muito expressiva. Aqui nós temos concentração de empresas produtoras de petróleo, centenas de fornecedores de bens e serviços para o setor, e não tem condições de sequer expressar, esboçar uma reação contra o sistema financeiro. O presidente, do jeito dele, simples, operário, com argumentos simples, modestos, mas com inteligência, uma capacidade muito grande, tem feito grandes modificações. Eu até digo isso assim, acreditem no que eu estou falando, porque realmente isso tem acontecido e tem dados que comprovam isso. A vocação do Rio de Janeiro é construção, conservação, manutenção, modernização, reforma, adaptação, reparo de embarcações, plataformas e equipamentos navais. Ou seja, o Rio de Janeiro faz tudo. Então nós estamos num oásis para geração de empregos, para servir até de propulsão para a indústria naval brasileira. Eu não quero, meu objetivo não é entrar em pormenores políticos. Eu não vim aqui defender nem atacar nenhum político. Eu vim aqui apresentar uma reflexão. Há poucos anos atrás,
havia uma política aqui no Rio de Janeiro, e eu queria dizer que eu não tenho a menor ligação com quem fazia essa política, mas eu devo dizer a verdade, e que havia alguns benefícios do governo do Estado para a indústria naval. E as pessoas faziam um escândalo danado, dizendo que ele estava praticando política eleitoreira, coisa desse tipo assim, mas o fato é que ele fazia alguma coisa, né? Eu não sou ligado a eles, não tenho ligação alguma. Mas eu estou falando porque é assim que funciona. Infelizmente, na política tem essas coisas, mas a sociedade tem que ficar de orelha em pé, porque a gente vai ver mais à frente aí, que dos empregos gerados na construção naval no Brasil, o Rio de Janeiro passaria de 70% da mão de obra para pouco mais de, talvez, 40 e poucos por cento, ou seja, a maioria dos empregos foram gerados, a massa, fora do estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso estado está perdendo espaço também na construção naval. E esses dados eu peguei, sabe onde? Os estaleiros. Não foi fácil, não, porque eles tiveram assim, um pouco de receio, porque não sabiam para que eu ia usar. Eu respeito também que eles tenham feito isso, peguei com pesquisadores, as pessoas não são obrigadas a acreditar na gente, mas eu peguei para fazer um estudo para reflexão de todos nós. Previsão de investimentos na região. Veja só, vamos pegar uma história rápida aqui da construção naval para a gente ver. Na década de 60, né? Pode passar. Temos o plano de meta de Juscelino Kubitschek, que a meta número 11 é a renovação da Marinha Mercante. E a meta 28 é a implantação da construção naval. Pode passar. Próximo. Então surgem estaleiros com tecnologia japonesa, holandesa, alemã e inglesa. Isso na década de 1960. Pode passar o próximo. Depois, na década de 70, teve o Plano de Construção Naval 1 e 2 e o financiamento a armadores. Né? Então, era também um programa do governo para favorecer a construção naval, né? E era uma visão certamente estratégica, porque a construção naval ela é estratégica para o país, por quê? Exatamente pelo que nós falamos no início. Quem transporta um material caro, vamos dizer assim, material caro, que eu digo não no sentido financeiro, importante, ela é estratégica para o país. Né? Ela serve, ela é um foco, vamos dizer assim, que pode limitar, né, o desenvolvimento nacional. Próximo. Então, na década de 70, o setor de navepeças foi favorecido pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, problemas com a falta de experiência, prazo e qualidade. Então, observe que já na década de 70 já se pensava nos ajustes necessários ao setor de navepeças, que hoje tem o mesmo debate. Nós observamos, hoje a questão da navepeça, esse ajuste, é um debate semelhante. Por quê? Porque a indústria naval foi retomada de uma maneira, de uma hora para outra, né, pelo governo federal, e aí o setor de navepeças está se reajustando, e com relação, isso é o setor empresarial, tá? E nessa história toda, os sindicatos, eles têm que também, nas suas bases, se organizar também, porque essa reestruturação rápida vai gerar redistribuição de importâncias, vamos dizer assim, né? No artigo que os senhores e senhoras irão receber, lá eu cito um comentário do Rudolf von Ehring, quando ele diz que a disputa pelo direito, ela envolve, você obter um direito é uma disputa que é como se você vai arrancar um pólipo, que é um tumorzinho, com um monte de braço. Quer dizer, cada um puxa para um lado. Né? Então é importante que os sindicatos se organizem para defender os seus direitos. A década de 80 e 90 houve o declínio da construção naval e o desaquecimento da economia global. Os meus companheiros que estudaram, pessoas da minha faixa etária, que estudaram na profissões ligadas à construção naval, boa parte deles se desvirtuaram e foi uma geração praticamente perdida de profissionais, porque tiveram que se adaptar a outros tipos de emprego. Né? A retração da capacidade de investimento do governo, isso na década de 80 e 90, por circunstâncias que envolviam a reorganização do país, a instabilidade política devido à retomada do governo eleito pelo povo, né, democrático, e escolhas de política econômica também de diversos governos, enfim, era um conjunto de fatores que se somavam e levaram realmente a um declínio assim,
triste, muito triste da indústria naval. Então, o modelo, pode voltar para o modelo? O modelo não programa é de direção de o fornecimento tivesse dado tudo certo, se alguém tivesse planejado por ele. Mas, na verdade, o que é bom é que a indústria não falência, que a simplicidade dele, eu falo isso, eu estaria isso levado, eu sei que o transtorno de relação disparada nós vivemos num país de muita hipocrisia, né? Hoje, eu fui chamado, nós temos o programa Navega Brasil, que aumentou o financiamento e prazos para o mundo. E também armadores. Então, a seguir, houve um boom de demanda. A Petrobras tem embarcações de apoio para exploração offshore, que a Petrobras ela cresce sistematicamente, a empresa tem crescido muito, e em função disso ela acaba arrastando, né, em muitas coisas a construção naval. E por último tem o PROMEC, um programa ousado do governo federal, o presidente Lula, realmente ele havia dito na campanha que faria e fez, né? E fez. Programa muito ousado, e veja que coisa que ele tomou um programa, a confirmação do pré-sal veio depois, né? É como se tivesse dado tudo certo, né? Se ele alguém tivesse planejado por ele. Mas na verdade, o que é bom é que o interessante de tudo, que a simplicidade dele, eu falo isso, eu sei que as pessoas simples, elas são discriminadas, nós vivemos num país com muita hipocrisia, né? Hoje eu fui chamado, o garoto pobre que estudava no curso pago pelo meu pai, ganhava bem salário para pagar passagem, fui chamado de semi-idiota, como professor. Mas eu fui chamado, eu talvez fosse semi-idiota, talvez até seja, até hoje. Né? A questão toda, ele mandou embora e comprar Mirabel com dinheiro, que era mais, talvez fosse melhor vender o Mirabel no trem do que ficar estudando ali, porque a minha cara expressava que era alguém que andava de trem. Era um colégio que era de classe média, e não era nem meu pai que pagava, era meu irmão. Eu estou falando isso porque essa discriminação é horrível, né? Essa discriminação que as pessoas às vezes fazem um curso universitário e quer discriminar quem fez, essa discriminação intelectual besta, né? De as pessoas andarem com o nariz em pé e desprezar a inteligência de todos. Eu, pela misericórdia de Deus, eu fiz 21 anos de curso universitário. Eu fiz a academia militar, né? Eu fiz engenharia civil no INE, fiz direito na UFRJ. Pós-graduação em contabilidade, mestrado em engenharia nuclear também no INE e doutorado em economia. E eu não me sinto melhor do que muita gente, do que a maioria das pessoas que me aconselham. Pessoas, às vezes, que não tem 10% dos anos de banco de universidade que eu tenho, né? Mas que são sábias porque têm a capacidade de investigar com frieza as circunstâncias da sociedade. E eu estou falando isso para contar. Parabéns. Muito obrigado. E eu estou falando isso para que a sociedade se motive a falar, se motive a argumentar, se motive não se diminua perante intelectuais que por vezes querem sobrepujar teorias, que às vezes teorias que não encontram uma sustentação assim irretocável. Isso é importante que se diga, porque em 1998, quando eu era formado pela AMAN e eu era engenheiro formado do Rio, não tinha demais cursos. E eu trabalhava dentro do departamento do Banco Central do Brasil e falei assim, por que esse câmbio fixo que está aí, que era a época de 98, por que eles não flexibilizam esse negócio logo? Porque senão isso vai dar um problema sério, o Brasil está perdendo bilhões de dólares. Aí o economista me colou o peito e falou assim para mim, vem cá, você tem uma alternativa melhor? Eu falei, olha, se eu não tivesse uma alternativa melhor e eu fosse ministro nessa hora, eu entregaria o cargo. Eu daria para quem tem uma alternativa melhor. Se eu não sei o que fazer, eu daria para quem, pelo menos, tem alguma convicção. E logo depois a gente sabe que depois das eleições de 98, houve uma flexibilização brusca do câmbio e muita gente quebrou, muita gente se enrolou com contratos. Então, eu me lembro que naquela época, os neoliberais, muito torpes no seu jeito de ser, muito orgulhosos, falavam e diziam como se fossem os donos da verdade. E, às vezes, uma palavra de uma pessoa simples, com uma reflexão simples, mas pela dignidade, pela inteligência natural que Deus deu a todos, a pessoa consegue perceber as coisas e outros, porque sabem fazer contas, sabem algumas teorias a mais, desprezam o sentimento da sociedade.
Eu não creio que se nós tivéssemos que a história do Brasil ela foi feita de homens, de grandes presidentes, todos eles eram pessoas de lastro intelectual, grande parte deles lastros intelectuais muito fortes, mas não foram eles que tomaram as grandes medidas, mas foram aqueles que ouviram o desejo da sociedade. Por quê? Porque a sociedade sabe onde o sapato aperta. Isso é importante, é uma ideia importante. Nós sabemos que não é os outros que dizem onde o nosso sapato aperta. Mesmo se onde é que está doendo, não é o médico que diz, é você. Né? Então é esse o sentimento. Quem tem que dizer onde é que está o problema é quem está sofrendo os efeitos dele. Né? Quem tem que dizer se o programa A, B, C ou D, de qualquer tipo de governo é um programa bom para a sociedade, são aqueles que estão sendo beneficiados dignamente. Né? Digamos, qualquer governo, qualquer ente governamental faz um programa que vai atingir a classe média, qualquer governo, não estou falando de nenhum deles especificamente, imediatamente os adversários falam, eleitoreiro. Então, essa visão distorcida, que toda vez para ajudar a classe desfavorecida é eleitoreiro, é uma visão que tem que ser mudada. A sociedade tem que reagir a isso, porque senão a gente vai ficar fazendo o que nós sempre fizemos. Desigualdade social alta, uma das piores do mundo, encontramos dinheiro para construir monumentos, grandes estádios, Zona Sul, Barra da Tijuca, e nós encontramos recursos para botar água e esgoto em alguns lugares ainda. Cidade da música. Cidade da música e coisa melhor nessa natureza, e outras coisas, né? Exatamente. Então, o novo governo, que é o governo atual, aumentou a demanda offshore, de cabotagem, mas de apoio portuário. Por quê? Por causa do empreendimento ousado que foi feito na indústria naval. O não atendimento à demanda mundial por parte da Europa e da Ásia oferece ao Brasil uma janela de oportunidade que deve se estender até 2014 para desenvolver nossa indústria naval. Veja só, existem muitos estaleiros no mundo que são pontuais, vamos dizer assim, a região de produção de navios, né? E existem estaleiros que estão sobrecarregados. E como a construção de navio é algo lento, demanda tempo, qual é o efeito imediato disso tudo? É que não dá para, se um estaleiro está comprometido nos próximos 3 anos, o que vai acontecer? Ele não tem como não vou aumentar, né, a capacidade de produção, não consegue aumentar. Então, a necessidade imediata é o quê? A contratação de outros estaleiros. Isso favorece a geração de oportunidade. Como nós temos um parque industrial grande na área de produção de navios, né, na área da construção naval, isso aí tem que ser pensado, tem que ser valorizado, tem que ser viabilizado. Porque, sobretudo, se ainda assim, no primeiro momento, nossos navios forem mais caros, o governo federal já criou um programa que valoriza a construção do navio no Brasil, quer dizer, isso é importante porque gera emprego aqui, ao passo que existem opiniões contrárias, mas quando se observa pelo foco da geração de emprego é importante e pelo fomento do desenvolvimento tecnológico. É importante também que cada ente federativo defendesse o seu território com relação a isso, porque alguns entes estão fazendo isso e estão se dando bem. Então, a Constituição Naval Brasileira vive atualmente em função disso. Um momento oportuno, semelhante ao vivido por volta do final da década de 70, com forte geração de emprego direto que voltaram a atingir a marca de 40 mil trabalhadores. Isso é um retorno, vamos dizer assim, aos níveis do que era na década de 60 e 70. Né? Vamos ver o teu gráfico aí que nós fizemos, que indica isso. Na década de 70 nós tivemos um pico aqui, ó, pico final da década de 70. Então nós tivemos, veja como é que os programas que nós falamos, Juscelino e tal, como é que impactava a construção naval. Foi uma época áurea, né? E depois, uma queda vertiginosa e quase morreu. E depois, teve uma subida rápida que já está ultrapassando os limites anteriores. Isso aqui, ó, observe bem, que é um impacto maior. A subida vertiginosa foi decorrente, especialmente, do Promete, né, e dos barcos e da Petrobras, da expectativa de novas demandas aí. Então isso aqui, veja como é que uma política de governo, ela gera um impacto enorme, né, do ponto de vista da geração de emprego no país e do fomento de tecnologia e da produção de
do fortalecimento de uma área estratégica, que é a área naval. O Estado do Rio de Janeiro responde atualmente por 70% dos empregos diretos na construção naval, aproximadamente 28 mil trabalhadores. Próximo. Registrou um crescimento de 38% entre 2006 e 2008. Estima-se que em 25.500 trabalhadores a demanda adicional com mão de obra, decorrente das necessidades de investimentos dessa indústria em todo o país. Então, estima-se que será em 25.500 aproximadamente o número de postos de trabalho criados pela evolução da construção naval, isso no Brasil inteiro. Nessa estimativa, o Estado do Rio de Janeiro deverá contribuir com apenas 1.500, né? Então vai diminuir sua participação a nível nacional. Então é importante que se reflita sobre isso, e eu tenho percebido que muitos sindicalistas ligados à construção naval no Rio estão incomodados e devem ficar mesmo. Então, se confirmado esse cenário, o município de Niterói, por exemplo, perderia algo em torno de 30% da participação relativa em relação ao país, né? Então, em Niterói, estaria em boa parte ali dos estaleiros, vai ter uma perda relativa de 30% ao se confirmar esses dados apresentados. A demanda da Petrobras são 49 navios petroleiros encomendados pela Transpetro, o Promene, fase 1 e 2. São muitos navios. Aí, só nisso aí é uma demanda enorme, né? 146 navios de apoio marítimo à plataforma de produção de petróleo, 6 plataformas de produção de petróleo e 28 navios sondas de perfuração. Estima-se pelas perspectivas e informações correntes que se tem um horizonte de encomenda de pelo menos 16 anos, chegando facilmente até o ano de 2025. Infelizmente, a demanda privada por embarcações está voltada para unidades fabricadas no exterior, por causa dos custos lá que são mais baratos. Também a indústria lá já tem uma estabilidade há mais tempo, natural que seja mais barato. Isso aí caberia estudos para verificar onde é que estão os gargalos, até para que nós podemos tornar os nossos estaleiros competitivos de tal sorte que possamos também produzir demandas privadas aqui, né? Tem uma reflexão que tem que ser feita. Os pesquisadores da área certamente vão se debruçar nisso para encontrar se é a questão tributária, se é a questão da lei trabalhista, a forma que está sendo conduzida as coisas, mas são pontos muito sensíveis a serem mexidos e precisamos ser cautelosos, mas jamais indiferentes a essa situação. Temos que tentar mudar o cenário. Há uma encomenda do mercado mundial de 12 adicionais navios sondas com entregas previstas para 2012. Então, isso é um mercado mundial, né? Temos uma oferta de 26 estaleiros de grande e médio porte, 630 mil toneladas ano de processamento de aço, pode passar, 4,7 milhões de metros quadrados de área ocupada e 19 diques secos ou flutuantes. Então, realmente algo invejável. 22 carreiras de construção e 43 cais de acabamento. A geração de emprego na indústria de construção naval, há necessidade de incluir mais dos estaleiros no projeto de formação dos trabalhadores, por serem aqueles principais demandantes desta mão de obra. É importante essa articulação, a conversa com os estaleiros, para que a mão de obra, quando for formada, seja formada de acordo que atenda às demandas formadas por ele, né? Nós sempre vamos ser dependentes dos navios. Sempre vamos ser. Por quê? Porque nossas costas, a nossa costa é enorme, né? Nós temos um país de grandes extensões. Então, para a logística disso, o que acontece? Nós temos os benefícios e os ônus, né? Se nós observarmos, por exemplo, o pessoal fala o metrô na França, metrô na Inglaterra. Já viu o tamanho da França? Já viu o tamanho da Inglaterra? Né? Quer ver o negócio? Um bom exemplo é a Ilha do Fundão. Aproveitaram bem o espaço, botaram os prédios um longe do outro. Você viu como é que é difícil lá dentro? Por quê? Transporte é difícil em áreas grandes. Então, a extensão do nosso país é benéfica em algumas coisas e causa dificuldades em outras. Tá? Então, algumas coisas que nós identificamos, ouvindo os estaleiros, eles solicitam o estabelecimento de convênios nos quais possam contribuir com professores, materiais para certificar
de que o profissional se capacitar estará realmente apto para trabalhar em situações que são específicas do setor. Então, nós temos, pode passar, nós temos que fazer um mapeamento, e eu, na medida do possível, a gente tem tentado cooperar, né? Já vieram reclamar comigo sobre formação de mão de obra. O próprio presidente do sindicato da construção naval, ele até brincou comigo, perguntou se tinha dinheiro na Transpetro para pagar esses navios todos. Eu falei assim, olha, não tem que preocupar com isso não, a preocupação tem que saber se tem mão de obra, né? Porque a mão de obra, a geração de mão de obra, né, capacitada, né, muito rápida, e tinha que se preocupar com isso. Outro dia eu estive na FAPERJ, o Dr. Rex Nazaré Alves, que foi o professor do Instituto Militar de Engenharia, e a gente estava conversando sobre isso, eu estava tentando aproximar ali o pessoal ligado à formação de mão de obra, com ele, que é diretor tecnológico da Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem que se fomentar a formação de mão de obra. Agora, ninguém estuda sem ter alimento, concorda? Pega o desempregado e dá o curso para ele. Ele não vai nem querer fazer o curso. Alguém que não tem o que comer, né? Então tem que se compor uma série de coisas para que possa ser real a viabilidade, né? Senão a gente faz aquela covardia de pegar o garoto da rua e falar assim, olha, eu vou pagar um curso pré-vestibular para você de R$2.000 por mês, tá? R$2.000. Se for passar no vestibular, o problema é seu. Né? Não pode fazer isso, seria sobretudo uma covardia, uma maldade. Então tem que haver uma composição, uma ação conjunta, e nisso tem o governo federal fez o PROMIMP, né? Pode passar. O PROMIMP é um programa que cuida da formação de mão de obra, que é coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, e o representante da Petrobras ali que gerencia, né? Faz um informado em relação a essa necessidade, e tem dado ali conta de... Pode ir passando, eu já falei, né? Pode ir passando. Então o PROMIMP está aí, ele tem o foco, né, o condão de orientar, de fomentar, se identificar e fomentar aí a construção, a preparação de mão de obra para a construção naval. Então, já falamos sobre o PROMIMP, pode passar. Então, são várias categorias que são mapeadas tal, e tem sido desenvolvido aí um trabalho interessante no âmbito do PROMIMP. Muita gente me procura e fala assim, eu fui aprovado, eu fiz a prova do PROMIMP, estou com a classificação X, será que vou ser chamado? Então, de alguma maneira, dá uma certa tristeza, que é lógico que a gente não vai salvar todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai salvando aos poucos. A gente vê que tem muita coisa a fazer ainda, né? Muitas pessoas gostariam de ter uma oportunidade, tem uma disposição enorme, e isso me faz lembrar quando eu fui corrigir o vestibular da UF. Vestibular, eu corrigi a prova de matemática. E no ano de, acho que foi 2000, 2001, e eu, quando eu estava corrigindo, alguns alunos vinham com a prova organizadinha, as questões muito bem feitas, e outros alunos eu via que eles escreviam muito, apagavam muito, e no final encontravam uma coisa que não tinha nada a ver. Alguns falavam, por favor, avaliador, não posso tirar 0, por favor, botava na prova o clamor, o desespero. Sabe que tipo de aluno é aquele? Aluno de escola pública, guerreiro, tentando vencer, mas não sabia nada. Era eu, naquela época, eu fui chamado de semi-idiota, né? Era eu, via ali. Eu era assim também, não conseguia saber, não sabia nada, não tinha informação nenhuma, não tinha ninguém para me ensinar. Então, é o desespero de um avaliador olhando para uma prova, vendo que o cara escreveu um monte de coisa, lutando, é como se estivesse brigando contra o leão. E depois, no final das contas, a nota baixa. Então, isso é mais ou menos isso, né? É a pessoa que quer o emprego, que quer a oportunidade, que tem as condições mínimas para disputar esse emprego. Isso é algo que a sociedade tem que refletir muito, porque senão a gente vai virar um mundo de animais exatamente, de incapacitados, e que vão ser disputadas as oportunidades, não no diálogo, mas na violência. Isso é muito ruim. Já falamos disso aí também, né? Conclusão. A gente tem uma perspectiva de que com as medidas do governo, tomadas pelo governo federal, haja um crescimento substancial da indústria naval. A gente espera que isso seja feito de forma ordenada e que todos os entes envolvidos que nós falamos lá atrás, empresários, sindicatos e governo,
tenham aí as suas etapas concluídas, as suas etapas efetivamente, vamos dizer assim, desenvolvidas, e os retornos que esperam para si sejam dignos e sejam bem apreciados pelo outro ente. Ou seja, que os sindicatos olhem para o governo, dos empresários e falam: eu fui beneficiado, mas esses dois outros entes fizeram as suas partes e foram beneficiados. E o governo também olha para os sindicatos e para as empresas que falam a mesma coisa. Ou seja, todos têm que ao final ficarem felizes com o resultado, com o produto acabado do desenvolvimento da indústria naval do Rio de Janeiro. Para que nós não criamos deformidade no processo. Eu não acredito que isso vai acontecer, até porque nós estamos numa sociedade civilizada, democrática, e o debate vai acontecer, vai haver a dialética natural das disputas, mas nós esperamos muito que, ao fim, aqueles que detêm como único instrumento para defender seus direitos, que é a voz, e é o esforço próprio, e é o suor, que são os trabalhadores, tenham êxito nas suas demandas. Né? Eu queria, só para orientar, só para nortear aquilo que eu havia falado, eu botei uma frase que está num dos artigos que eu deixei aí para os senhores e senhoras. O Nieri, que é o Rudolf von Nieri, que escreveu o livro A Luta pelo Direito, ele disse que discutir a disposição com a instituição do direito é declarar guerra a todos os interesses, é arrancar o pólipo que está preso por 1000 braços, é arrancar um tumorzinho com 1000 braços, é disputa assim desordenada, parece louca, mas é exatamente assim que é a disputa por um direito. Portanto, os sindicalistas conhecem isso da prática, né? Sabem muito bem disso. Outro. Esse é o outro artigo. Esses artigos foram publicados na revista Justiça e Cidadania, que é uma revista que tem seu corpo editorial os ministros do Supremo, do STJ, muitos juristas importantes. E olha que eu escrevi um artigo e concluí desse jeito aí. Ó. O direito à vida e à segurança e à propriedade dos que não sofrem diretamente os efeitos do desemprego estará ameaçado. Ou seja, o cara pode não estar desempregado, mas a vida dele, a segurança e a propriedade vai estar ameaçada. Por quê? Alguém afetado pela fome pode investir contra a vida de outrem para usurpar-lhe o patrimônio. Não estou falando nenhuma novidade. O agressor, se condenado, poderá ter o seu direito de liberdade cerceado. Ou seja, o cara agride, vai lá tentar roubar alguém, furtar e vai ser preso. Em frente. Portanto, isso demonstra o efeito devastador gerado pelo desemprego numa sociedade capitalista desigual e expõe com clareza a necessidade imperiosa do atendimento aos preceitos constitucionais relacionados ao emprego. Não é circunstancial que o direito ao trabalho é elevado ao nível de direito fundamental. Reconhecidamente, a necessidade de sobrevivência altera, ainda que temporariamente, a hierarquia de valores de uma pessoa. A persistência de limitações dos direitos individuais gera um ciclo vicioso de degeneração social. Ninguém acha que alguém que não tem valores, que foi criado sem valores, que foi criado sem educação, que foi criado levando tapa na cara, ninguém acha que antes de morrer de fome, que ele não vai se defender de outro jeito. Se alguém achar isso, né, está muito longe da realidade social. Né? Alguém que vive, né, e nós vivemos num país em que a desigualdade social é muito grande, tem muito desempregado, tem muita gente passando fome, e em função disso, qual é o resultado imediato? Os garotinhos, todos tontos, com a garrafa na mão e com a faca na outra, para enfiar na gente. Essa é a realidade que a gente vive, infelizmente. E eu acho que antes da gente querer dar um tiro nesses garotos, ou mesmo ficar feliz quando eles levam um tiro, antes disso, a gente tem que entender que se a gente estivesse no lugar deles, a gente poderia estar igualzinho. Então, nós temos filhos, netos, e graças a Deus que eles não estão assim. Mas pensem como se fosse uma criança de 6, 7, 8, 10 anos de idade, é criança. E é criança como qualquer criança. Só que ele aprendeu a se defender daquele jeito. Porque ninguém fez melhor por ele. Então vamos refletir nisso, porque senão nós estaremos fomentando, criando marginais. E não são as senhoras que geram marginais nas favelas, não são as senhoras negras que moram nas favelas que geram marginais. É a própria sociedade contribui, os governos contribuem quando se distanciam dando apoio a essas pessoas. A reflexão muito importante, porque isso vai nos afetar hoje, nos afeta hoje, irá nos afetar amanhã, depois, daqui a alguns anos, se a gente não mudar a nossa filosofia de olhar as outras pessoas. Muito obrigado a todos. Quero
quero agradecer aqui ao Dr. Rubens pela brilhante apresentação e dizer que a casa aqui, em nome dos 5 comandos da CGTB, estará sempre à sua disposição, só apresentar o seu brilhante trabalho e que volte outras vezes. Isso muito nos enriquece de conhecimento, né? Para que a gente possa aplicar no dia a dia, e é sempre bom ser lembrado nesse momento que existe, que nós não vivemos em uma ilha em separado, né? Nós fazemos parte desse imenso continente chamado Brasil, né? Então é muito bom o senhor estar aqui e venha outras vezes, né? Certamente se acaso receberá calorosamente. Muito obrigado, doutor. Rápida. Eu teria um fórum agora na Transperto sobre a área econômica e as pessoas disseram que eu tinha que ficar lá e tal. Eu queria até ter ficado, mas eu tinha um compromisso aqui e eu vou voltar para lá, que está sendo realizado um fórum lá, mas eu tinha que honrar meu compromisso com os senhores e senhoras aqui, porque eu já havia desmarcado uma vez e eu não queria fazer de novo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado.